um prazer ter você conosco nesta noite. O que seria do culto sem a comunhão dos santos? Nós, como igreja, temos o encargo de compartilhar a adoração como corpo, em espírito e em verdade, tendo em vista que somos parte integrante do reino de Deus. Por gentileza, abra a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Um texto relativamente comprido, mas de suma importância para nós nesses dias. Nós precisamos definitivamente entender que a fé é uma ferramenta de inspiração. O principal intuito da fé não é determinar a realização de nossos caprichos pessoais. O verdadeiro intuito da fé é inspirar as pessoas em nossa volta para que elas sejam contagiadas, induzidas ou persuadidas ao reino de Deus por meio da graça de Cristo Jesus. Amém? Peço que você preste bastante atenção à leitura e ao conteúdo da mensagem para a glória do Senhor. Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor,
tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Amém? Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda. Neste momento, o teu auxílio é indispensável. A revelação da tua palavra precisa ser inserida em nossos corações para a edificação. Nossa maturidade florescerá como igreja pelo poder da tua palavra unicamente. Peço, portanto, que o Senhor use de misericórdia, estendendo as mãos para nos abençoar nesse sentido. Dissipa as trevas de nossa mente e prepara a nossa alma para receber essa espada afiada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nos leva, Senhor, por meio do teu evangelho, ao centro da tua vontade, para que a nossa vida se torne um louvor para o teu nome. Isso é tudo que nós desejamos e suplicamos neste momento tão precioso de oração, em nome do Senhor. Amém. Que as palmas exaltem o nome precioso de Jesus. Irmãos, Romanos representa o maior tratado teológico de Paulo sobre pecado. Romanos, na verdade, é uma descrição minuciosa da natureza humana decaída, depravada, carente de Deus. Em nenhuma outra epístola do apóstolo, a natureza humana é escrachada de forma tão pejorativa. Todavia, Paulo não se limita a descrever a decadência. Depois de fazer um retrato fiel do estado pecaminoso do homem, Paulo aponta uma solução em Jesus por meio da fé. E nessa relação entre redenção e fé, que marca necessariamente a transição do ser humano de seu estado pecaminoso para o seu estado em Cristo Jesus, de amizade, de comunhão com o Senhor, ele consegue definir, ele consegue amarrar de forma sistemática a conclusão de que a fé é um pré-requisito indispensável nesse processo de redenção. Como está escrito em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o elemento fé, sem a virtude fé, sem o dom fé, o ser humano não consegue se aproximar de Deus para ter comunhão com Ele. Portanto, essa é a proposta inicial de Paulo. Argumentar e nos convencer de que o principal pecado da humanidade é não acreditar em Jesus como Senhor, como Redentor, como Salvador. Romanos
é um tratado teológico importante, digno de atenção e de aceitação. Na ocasião em que Paulo escreve esta carta, ele está cumprindo uma prisão domiciliar, aguardando uma audiência em Roma com o próprio César sobre o seu futuro, se seria absolvido ou se seria direcionado para a pena capital. Paulo já havia efetuado as suas 3 principais viagens missionárias em torno do mundo de então. Paulo já havia incendiado a Ásia. Paulo já havia se despedido do presbitério em Jerusalém. Paulo já havia discursado para Agripa. Ele agora estava praticamente sem nada para fazer em uma prisão domiciliar, aguardando o seu destino. Não é à toa que de todas as cartas, sua epístola aos Romanos é a que tem a maior saudação. Paulo utiliza 96 palavras para fazer a sua saudação aos romanos. Em nenhuma outra carta de Paulo vamos encontrar uma saudação tão extensa, tão cheia de amor, tão cheia de esperança e tão cheia de respeito pelos irmãos de Roma. Vale ressaltar que Paulo jamais esteve em Roma. Ele não passou pela capital italiana, mesmo em suas viagens missionárias. Alguns eruditos acreditam que a igreja de Roma nasceu no Pentecostes, quando alguns romanos estavam na ocasião em Jerusalém e foram incendiados pela pregação de Pedro sobre a ressurreição de Jesus e seu propósito como Filho de Deus na sua encarnação. Dentre os quase 5.000 que se converteram à mensagem de Pedro, estavam muitos cidadãos romanos que voltaram para Roma convertidos, cheios do Evangelho de Jesus e do Espírito Santo. E que esses irmãos começaram a se organizar como comunidade, começaram a falar de Jesus naquela cidade, e ali foram se estabilizando como igreja e glorificando o nome do Senhor na capital do maior império da história da humanidade. Independentemente da citação dos eruditos, o fato é que na igreja de Roma existia uma perseverança e um fervor sem precedentes. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Como sempre, Paulo começa suas cartas defendendo o seu apostolado. Paulo faz questão de mencionar que seu chamado é de natureza divina e não de natureza humana. Paulo declarava com isso que a sua autoridade, a sua influência sobre as diversas comunidades de então não partia de suas habilidades humanas, de suas motivações pessoais, mas de uma vocação divina que ele não podia, em momento algum, negligenciar. Paulo começa sempre suas cartas enfatizando seu compromisso com o Evangelho e o seu apego à vontade soberana de Deus. Depois de se apresentar como apóstolo, ele vai apresentar a tônica de seu evangelho, que é a encarnação, a morte
e a ressurreição de Jesus. E ele vai falar que por causa de Jesus, a raça humana encontrou uma salvação eterna pela graça e pela misericórdia de Deus. E ele vai dizer também que essa encarnação gerou um chamado para a santidade, um chamado para a obediência que vai derivar da fé. E aqui eu quero, irmãos, começar a minha exposição dizendo que a consequência da fé, a principal evidência da fé em Jesus é a obediência. A natureza humana sem Deus, a natureza humana fora de uma comunhão com Deus, está tendenciosa ao pecado. Naturalmente, a essência de nossa humanidade respira aquilo que é mal. Naturalmente, a nossa personalidade, a nossa vida emocional e o nosso temperamento se inclinam para aquilo que faz oposição a Deus. Dentro da nossa humanidade não existe nenhum perfil que se enquadre com o primeiro homem idealizado por Deus no jardim. A nossa humanidade não lembra em nada a humanidade expressada por Jesus em sua encarnação. Todavia, irmãos, como criação de Deus, existe uma luz em nosso interior. Existe uma semente de religião. Como seres humanos, nascemos e logo na adolescência despertamos o desejo pela crença em alguma divindade, porque nós precisamos de uma motivação para viver. A nossa vida precisa ter um sentido concreto. A nossa vida precisa expressar uma fé. Ela precisa de uma motivação, ela precisa de uma causa, ela precisa de um ideal para ter sentido. Afinal de contas, por que nós vivemos? Para quem nós vivemos? A nossa vida precisa ter um propósito. E essa característica, ela é retratada como uma imagem de Deus. Essa semente de religião, essa luz que carregamos em nosso interior, é um selo de qualidade que o Criador colocou em nós. E o nosso pecado, a nossa desobediência, ela deformou a nossa bondade, ela deformou a nossa humanidade, mas não conseguiu comprometer essa imagem, essa semelhança que carregamos de nosso Criador. E a partir dessa característica, que é uma expressão pálida de fé, de devoção, de esperança, é o ponto inicial de atuação da fé. A Bíblia vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E essa fé é introduzida em nossa humanidade decadente pela palavra que é Cristo, e essa palavra que é Cristo é expressada pela Escritura. Na verdade, Cristo, como Messias, como Redentor, é o principal assunto da Escritura. Não é à toa que Paulo vai dizer, mais lá na frente, em sua carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder de Deus é justamente a fé. A fé que vai transformar a nossa mentalidade e a totalidade do nosso ser. É esse poder que vai tornar a nossa vida rebelde em uma vida obediente.
Então, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvindo a palavra, a fé é gerada no ser humano. E esse ser humano, que antes levava uma vida promíscua, esse ser humano, que antes levava uma vida delinquente, agora começa a levar uma vida nobre, uma vida louvável, uma vida honesta, porque agora a fé está gerando um reino dentro dele. Eu estou fazendo toda essa exposição, irmãos, para que vocês entendam uma verdade única, para que vocês entendam uma verdade ímpar no reino de Deus. Só é possível viver uma vida de obediência por meio da fé. O nosso esforço nunca vai nos conduzir à obediência. As nossas habilidades jamais nos conduzirão à obediência, irmãos. Por mais que a nossa humanidade se esforce, sem o pré-requisito da fé, sem a ferramenta da fé, jamais conseguiremos se vestir de uma vida obediente. Daí a necessidade de uma meditação nas Escrituras, daí a necessidade de se congregar, daí a necessidade de se reunir para cultuar, porque nós precisamos compartilhar aquilo que estamos recebendo de Deus para uma edificação coletiva. A proposta da igreja é fortalecer, edificar e suportar uns aos outros. Somos um só corpo, mas individualmente somos diferentes. E essas diferenças representam a matéria-prima da maturidade, do avivamento, da evolução e do aperfeiçoamento dos santos. Se nós ainda temos dificuldades de obediência em relação a Deus, em relação aos seus princípios, a nossa fé ainda não é uma fé plena e genuína. A obediência, ela deriva da fé. Todos os homens da história que tentaram agradar a Deus, pelo mérito das obras, pelas suas habilidades, pelos seus esforços, fracassaram. Todos os homens da história que tentaram se aproximar de Deus, sem esse recurso, sem essa ferramenta chamada fé, fracassaram em suas jornadas. Tiago foi inteligente quando menciona Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que orava. A vida cristã, irmãos, é uma vida que vai nos conduzir não a um heroísmo, mas a uma humanidade plena. Seremos capazes de fazer grandes coisas sem perder a nossa humanidade, sem perder a nossa fragilidade, sem perder as nossas limitações. Não existe obediência sem fé. Não existe obediência sem relacionamento com Deus. Não existe vida santa sem a fé, irmãos. Nós precisamos acreditar sempre no Senhor Jesus para termos uma vida santa, uma vida digna, uma vida louvável e uma vida honesta, não apenas dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Não há vida plena, não há vida cheia do Espírito sem a fé. E eu não falo daquela fé verbal, daquela fé de boca, daquela fé de palavras. Eu não falo daquela fé de ações, eu falo daquela fé
devocional, onde nós nos relacionamos com Deus, onde nós nos relacionamos com o Espírito, onde nós declaramos o nosso amor a Cristo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A fé que Paulo descreve em sua carta aos Romanos, ela tem o mesmo peso das palavras de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disseram para Nabucodonosor o seguinte: ó rei, o nosso Deus é poderoso para nos livrar das tuas mãos. Mas fica sabendo, ó rei, mesmo que Ele não queira nos livrar das tuas mãos, Ele não deixará de ser o nosso Deus. A fé que Paulo vai trabalhar em Romanos, ela tem o mesmo peso da fé de Jó, que disse: eu ainda verei o meu Redentor vivo. E acreditem, meus amigos, o meu hálito deixou de ser tolerado até pela minha esposa, mas ainda que ele me bate, nele confiarei. É essa fé que Paulo vai trabalhar em Roma. Por que Paulo vai trabalhar essa fé em Roma? Irmãos, existiam igrejas na Ásia, existiam igrejas na Europa, existiam igrejas na Arábia, mas a única comunidade que tinha uma fé comentada em todo o mundo era a comunidade de Roma. Observe bem o versículo 8. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. A igreja de Roma era uma igreja diferente, irmãos. E não se assuste com o que eu vou dizer agora. Era uma igreja muito mais exemplar do que a igreja de Jerusalém, o berço do cristianismo. A igreja de Jerusalém não era tão falada em todo o mundo como era a igreja de Roma. A fé que eles demonstravam era elogiada. Todo mundo comentava a forma como os cristãos de Roma se portavam. Paulo vai até desejar estar com eles para compartilhar algum dom espiritual. Paulo, o principal nome do evangelho depois de Jesus, sim, Paulo, um dos maiores missionários levantados por Deus aos gentios, Paulo, um dos maiores evangelistas e teólogos do primeiro século, desejava conhecer de perto a fé dos irmãos em Roma. Paulo, o grande professor da atualidade da época do primeiro século, desejava aprender com eles. Uau, irmãos! A fé, ela precisa ser uma ferramenta de inspiração. Que o nome do Senhor seja louvado com as nossas palmas por isso, amém? Perceba que a igreja estava em Roma, mas a sua demonstração de fé influenciava o mundo. O que nós precisamos fazer para que a nossa fé seja capaz de inspirar as pessoas em nossa volta e a nossa geração? Paulo vai falar das diversas ocasiões que planejou ir vê-los de perto, mas foi impedido por algumas circunstâncias. Paulo vai falar de sua dedicação ao Evangelho, a forma como ele pregava com amor.
Paulo, como apóstolo, admirava a igreja de Roma. Paulo, como pregador, amava a igreja de Roma. Muitas vezes, Paulo desejou estar em Jerusalém com seus patrícios. Mas a forma como ele deseja estar em Roma é bem diferente, é muito mais apaixonante. O que nós podemos fazer? Como atingir esse nível de inspiração? Como fazer, na atualidade, o que a igreja de Roma fez no primeiro século? Primeiramente, irmãos, nós temos que entender o princípio da obediência. A obediência é uma consequência da fé. Ninguém consegue obedecer sem primeiro acreditar. Eu acredito para fazer, eu não faço para acreditar. Nós temos uma mentalidade ainda invertida, porque nós, em muitas ocasiões, pregamos que a pessoa precisa acreditar para depois se achegar a Jesus. Mas, na verdade, a pessoa precisa primeiro se achegar a Jesus para acreditar. Porque o autor e consumador da fé é Cristo. Essa aproximação de Jesus é o primeiro passo para acreditarmos em Deus e vivermos a sua vontade. Cristo é o mediador e a sua mediação tem essa tarefa crucial de introduzir a fé para que tenhamos uma vida de obediência. A obediência, irmãos, deve ser pregada com mais frequência. Ela deve fazer parte das nossas reflexões diárias. Obedecer a Deus é uma forma de demonstrarmos para o mundo que acreditamos no Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Eu não vou conseguir transmitir Jesus para as pessoas sem a minha obediência. E a minha obediência vai ser uma consequência direta da fé que eu professo nele. Se a nossa vida não consegue expressar no seu dia a dia obediência, então a nossa fé em Jesus não é verdadeira. Nós precisamos ter um cristianismo que seja de fato observador da lei de Deus, de suas vontades. Se nós de fato acreditamos em Jesus, a nossa vida precisa expressar uma obediência a Jesus. No Evangelho de João, uma das ênfases dos principais discursos de Jesus era: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Amor e fé têm uma ligação muito mais profunda do que se imagina. Na verdade, a fé é uma demonstração de amor a Deus. Tendo em vista que ela viabiliza esse contato direto com Deus, tendo em vista que ela nos
capacita para sermos beneficiados pela sua natureza recompensadora. Acreditar em Deus é uma forma de dizer que nós o amamos. E a partir dessa compreensão conseguimos viver uma vida de obediência, sem nenhum esforço. Deus, na plenitude de sua sabedoria, nos proporcionou uma salvação por meio da fé e do favor, porque se ela fosse projetada em nossas vidas pelo mérito das obras, estaríamos perdidos, porque as nossas obras não conseguem refletir uma humanidade plena. Paulo, inclusive, vai argumentar que muitos jovens da sua idade, também pertinentes ao farisaísmo, diante de todos eles, Paulo se sobressaía em sabedoria, em zelo, em dedicação. Mas Paulo vai dizer que o melhor que ele tinha para dar não passava de lixo. Paulo, na verdade, está minimizando o mérito das obras no processo da salvação. A obediência, irmãos, é uma consequência da fé. E a fé é a única ferramenta, é o único pré-requisito para a salvação. Então a nossa obediência é um testemunho que somos salvos. Então nós fazemos, nós realizamos, nós executamos, não para sermos salvos. Nós fazemos, nós realizamos e nós executamos porque já somos. A nossa obediência, as nossas ações diante de Deus não vão nos promover, vão nos qualificar. É diferente. Como foi lido aqui em Filipenses no início do culto, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é honroso, nisso pensai. Mas só consegue pensar nessas coisas quem acredita e quem ama a Deus. Quem não acredita não consegue viver uma vida de obediência. O estado não muda. É por isso que Jesus vai dizer em seu sermão: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. A situação não muda. Nós já nascemos com uma natureza depravada, condenada à morte. Essa situação, essa condição, esse dilema só se altera por meio da fé em Jesus. É por isso que é muito importante acreditar em Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos aprender com a igreja de Roma. Nós, como igreja, precisamos expressar obediência a Cristo. O cristianismo é o estilo de vida inspirado em Jesus. Nós não podemos professar um cristianismo sem olhar, sem imitar a humanidade de Jesus. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus, no Cristo. O nosso modelo de humanidade, o nosso estilo de vida precisa ser o Cristo. Eu não posso firmar a minha fé em homens. As minhas esperanças não podem ser depositadas na natureza humana, mas na natureza divina do Senhor Jesus, que é o meu Salvador. A minha vida precisa demonstrar uma obediência ímpar a Ele. É o mínimo que eu posso fazer em troca. É o mínimo que posso realizar como ato de gratidão, tendo em vista tudo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. A obediência, irmãos, é uma característica da igreja.
Sem a obediência nós não somos igrejas, porque se não há obediência não há fé, se não há fé não há relacionamento com Cristo, se não há relacionamento com Cristo, então o que é que nós somos? Um ajuntamento, uma ideologia, talvez um grupo de pessoas, porém jamais uma igreja. Ser igreja significa acreditar em Jesus e obedecer a sua palavra, viver os seus mandamentos. E os mandamentos de Jesus são simples. Não é difícil ser crente, irmãos. O problema é que o cristianismo, ele vai defender a renúncia do eu. Sabe, os meus sonhos, os meus caprichos, os meus desejos, as minhas idealizações, os meus anseios que eu tenho como prioridade, deverão ser rebaixados. Aquilo que é prioridade para mim, não deve ser mais uma prioridade primária. Cai para secundária. Prioridade agora é Cristo, é o reino, é a sua justiça. E ninguém quer abrir mão de seus desejos, ninguém quer abrir mão de suas vontades. É por isso que o cristianismo é tão desafiador, porque ele esmaga o ego. E a fé, irmãos, é uma desconstrução daquilo que eu era e a construção daquilo que eu devo ser. A fé é o poder de Deus que vai entrar em mim e fazer com que o pecado que há em mim se torne vaidade. O que é vaidade? O que é que significa a palavra vaidade? A palavra vaidade significa sem sentido. O pecado que antes produzia prazer, o pecado que antes produzia satisfação, o pecado que antes fazia sentido para a minha vida, agora perdeu totalmente o sentido. Eu não sinto mais prazer na realização do pecado, o pecado não me satisfaz mais. Eu tenho agora uma sede, eu tenho agora uma fome por um poder, por um Deus que está muito acima das minhas forças. É por isso que o mundo não consegue compreender como um cachaceiro larga a cachaça e passa a viver uma vida sóbria. É por isso que o mundo não consegue entender como de forma tão rápida o mentiroso deixa de lado a mentira e começa a falar a sua verdade. O maconheiro deixa de lado o baseado e se dedica inteiramente à causa do evangelho. Muitos não conseguem entender como uma natureza depravada, como uma natureza decadente consegue se reestruturar. É o poder da fé, irmãos. Quando nós acreditamos e obedecemos, nós não precisamos andar por aí atrás de sinais. Os sinais começam a nos seguir. Muitas pessoas ainda fazem votos, campanhas, pagam promessas, porque não entendem equilibradamente o conceito de fé. Na verdade, a fé, ela é tão minimizada que as pessoas, sem querer, acabam limitando o poder de Deus. Aí ficam se deslocando de uma cidade para outra, de uma região para outra, de um tempo para o outro, dizendo: não, Jesus está em acolá. Não, é ali que está o meu milagre, não, é ali que está a minha vitória. E eu fico olhando esse comportamento e me lembrando das palavras do Mestre para seus discípulos, dizendo: nos últimos dias surgirão muitos dizendo: o Cristo está ali, ou o Cristo está acolá. Porém, eu vos digo, não acreditais. Na verdade, Deus está dentro de você. O Cristo habita em você.
Ele é a eternidade que Deus derramou no coração dos homens, conforme escreve Salomão em Eclesiastes. A nossa fé, irmãos, ela deve ser tratada com muito esmero, ela deve expressar essa obediência para que os sinais comecem a nos seguir. Jesus não andava no seu ministério caçando demônios como se caça pokémons. Os demônios que iam até ele. E eles vinham gritando desesperados, dizendo: tu és o Cristo. E Jesus os silenciava e os expulsava. Jesus não precisava ir até os enfermos eram conduzidos até ele, e os sinais miraculosos eram realizados, porque a humanidade de Jesus expressava uma verdadeira obediência e uma verdadeira fé no Pai. Tanto é que no capítulo 17 do Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, Jesus vai dizer o seguinte: Pai, eu te glorifiquei na terra, e é chegada a hora de tu me glorificar como filho, com a mesma glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Paulo, irmãos, apesar de toda a sua dedicação ao Evangelho, se considerava um devedor. Ele está sempre minimizando o mérito pessoal. A nossa vida precisa estar inteiramente ligada à fé. Tudo que nós fazemos precisa ser consequência daquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos em Jesus, as nossas obras, as nossas ações devem glorificar e expressar o nome de Jesus. E isso não pode ser forçado, planejado, arquitetado, não. Capítulo 6 de Mateus, versículo 1: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para não serdes aplaudidos por eles. Não permita que a sua mão esquerda veja o que faz a direita. As nossas obras precisam ser feitas em Deus, para glorificar somente a Deus. O cristianismo não é uma promoção pessoal. O cristianismo é uma renúncia do eu. Nós precisamos entender isso, se temos a pretensão de obedecer a Deus. Eu não posso viver um cristianismo conforme os meus achismos. Eu não posso viver um cristianismo conforme os meus pensamentos. Eu não posso viver um cristianismo conforme as minhas conclusões, conforme as minhas experiências pessoais, porque nada disso vai funcionar. Somente a fé e a esperança no Senhor Jesus me conduzirão a uma vida plena de obediência. Então, se a nossa fé, ou se você deseja ter uma fé semelhante à fé da igreja de Roma, capaz de inspirar o mundo, comece obedecendo a Jesus. Comece expressando uma fé não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. O que Pedro pregou no Pentecoste não ressuscitou mortos, não curou enfermos, mas transformou milhares de pessoas. Ao meu ver, não existe milagre maior do que a mudança de mentalidade. Nós precisamos entender como a fé é importante. Por que acreditar em Jesus é tão essencial? Eu não posso simplesmente enxergar Jesus como um amuleto, como uma relíquia que vai me proteger do mal. Eu não posso enxergar Jesus como um escudo. A minha vida sempre estará passiva às calamidades impostas a todos os mortais. É o que diz o Salmo 73. Não estamos isentos das enfermidades,
não estamos isentos das calamidades desta vida. O nosso Cristo não é um amuleto de proteção que vai me guardar do mal, não. O nosso Cristo é apenas o caminho, a verdade e a vida que nos conduzirão ao Pai, para termos uma eternidade junto a Ele. Jesus não está muito preocupado com o que eu quero, Jesus está preocupado com o que eu preciso. O que você quer é secundário, o que você precisa é prioritário. Deus vai sempre agir na sua vida, não pelo que você quer, mas pelo que você precisa. Muita gente não entende a forma como Deus pensa e acaba se frustrando. Muita gente enxerga o Evangelho como uma solução para a minha vida pessoal. Eu quero a minha empresa, eu quero o meu negócio, eu quero a realização do meu sonho. E muitos procuram no Evangelho isso. E não encontram, porque essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o Mestre. Muitas pessoas conseguem realizar os seus sonhos, pastor. Talvez. Eu acredito que com muito trabalho e com muita honestidade nós podemos ter uma vida digna. Eu acredito que a riqueza é um dom de Deus, porque a Escritura diz que a riqueza é um dom de Deus. Mas não é um presente que Deus dá para todos. Paulo vai falar em suas cartas: se nós temos onde morar, se nós temos o que comer e o que vestir, devemos dar graças a Deus todos os dias. Porque a nossa estadia na terra é passageira. É por isso que a ênfase não pode ser a riqueza. A ênfase tem que ser o céu. Porque na terra, no máximo nós vamos viver só 120 anos. Na eternidade, no céu, é o sempre. É o sempre. Então nós temos que se preocupar com uma vida lá e não com uma vida aqui. Ponha-se de pé em nome do Senhor Jesus.